como que eu emagreci 40 quilos sem medicamento. Pois que eu entendi, para manter uma dieta saudável, para poder manter o emagrecimento para a vida toda, eu tive que mudar a minha rotina e criar novos hábitos. Por quê? Porque dessa vez, o que que mudou na minha mente? Dessa vez eu entendi que não adiantava só emagrecer, não adiantava só eu querer, perder peso, ficar preocupada só com emagrecimento e ter reganho de peso de novo. Então, dessa vez o que mudou foi a minha mentalidade, no sentido de entender que se eu não mudasse a minha mente, eu ia continuar sempre com reganho de peso e sempre no efeito sanfona. E isso eu não quis mais para minha vida. Então, o que que mudou na minha mente? Agora eu entendi, essa chave virou na minha mente. Eu entendi que a minha mente precisava mudar e que eu precisava nascer de novo para que eu não tivesse mais reganho de peso. Afinal de contas, eu não fiz bariátrica, eu não tomei medicamentos, então meu estômago continuava do mesmo tamanho e a minha mente continuava a mente de uma pessoa obesa. E aí eu entendi que não adiantava só eu fazer dieta, porque fazendo dieta eu emagrecia 10, 15, 20 quilos. O problema não era emagrecer, o problema era manter essa vida saudável, essa rotina depois do emagrecimento e não ter mais o reganho de peso. Então eu entendi que eu precisava mudar a mentalidade, precisou virar uma chave aqui na minha mente para eu entender e para eu manter essa vida, eu precisava pensar de outra maneira, com uma mentalidade diferente. E hoje eu penso que emagrecimento não é só o corpo. Nós somos formado por corpo, alma e espírito. Então, o emagrecimento faz parte do contexto físico do corpo. Mas antes do corpo tem a nossa alma e o nosso espírito. Então, a gente precisa alinhar essas 3 coisas para que tudo caminhe junto, para uma direção só. Então, quando eu entendi que era muito mais sobre saúde, sobre bem-estar, sobre eu não ter mais tanta irritação, sobre o meu humor mudou, a minha disposição ser outra disposição. Quando eu entendi que era muito mais sobre isso do que sobre o peso em si, a minha mente mudou no sentido de eu poder desfrutar desse momento, desse processo, sem o sofrimento, sem passar fome, recuperando, fazendo as pazes com a alimentação novamente, sem me preocupar tanto com o que eu ia comer, mas sem me preocupar tanto com a qualidade, com a quantidade dos alimentos, mas sim melhorando a qualidade. Então hoje eu priorizo muito mais a qualidade do que eu como, do que a quantidade. Eu não me preocupo com calorias, em pesar alimentos, não. Eu melhorei toda a minha alimentação, porque em primeiro lugar eu fui tirando açúcar da rotina, do meu dia a dia, fui tirando industrializados, ultraprocessados, fui diminuindo o consumo desses alimentos e fui aumentando vegetais, legumes, frutas, principalmente proteínas, que são ovo, frango, carne, miúdos. Então eu aumentei muito o consumo desses nutrientes, são alimentos extremamente nutritivos. A partir do momento que a nossa dieta começa a limpar nesse sentido, a nossa fome reduz muito, e isso fez muito sentido para minha vida. E automaticamente, né, eu fui trabalhando a melhora das vitaminas, vitamina B12, vitamina D, aumentando essa quantidade de vitaminas, então a fome foi reduzindo, a insulina foi estabilizando, e dessa vez eu consegui manter esse processo com uma mente mais saudável, aprendi a criar uma rotina, aprendi a criar disciplina de horários, de exercício, disciplina de água, eu tomo água onde eu vou, tomo com a minha garrafinha de água, eu meço a minha água, porque senão eu vou esquecer. Se eu não medir a água, eu vou acabar esquecendo da água, então eu prefiro medir, levar a garrafinha onde eu vou, e para mim não esquecer, né. Então, gente, é hábito, a gente aprende a criar novos hábitos e aprende a manter esses hábitos. E aí, consequentemente, o resultado vai vir, que é o emagrecimento. Mas tenta pensar em não focar tanto no emagrecimento e na balança, para que vocês tenham um processo mais leve, para que você consiga alcançar teu objetivo de uma maneira mais fácil, de uma maneira permanente, que vai ficar magra para a vida inteira. E você vai mudar tanto a tua mentalidade nesse sentido de viver essa vida magra, desejar ser essa pessoa saudável, essa pessoa ser mais magra, e não se preocupar tanto com a balança, para não sofrer tanto, para não ficar naquela compulsão de come e para, e emagrece e volta a engordar. Então eu acredito que esse é o caminho da leveza, o caminho da paz, o caminho onde a gente alinha o corpo, a alma, o espírito, trazendo saúde para a nossa vida, para a vida da nossa família, porque a gente se organizando na rotina, fazendo comidas mais saudáveis e praticando exercícios, nós estamos influenciando a nossa casa, a nossa família, para eles terem bons hábitos também, comerem melhor e aprender a se exercitar também com o nosso exemplo, né? Então já se inscreve nesse canal, gente, para mais conteúdos como esse. Eu vou estar trazendo sempre aqui conteúdo sobre obesidade, emagrecimento, sobre mentalidade, hábitos, rotina. Vou facilitar o dia de vocês, algumas receitas também vou estar sempre trazendo aqui, tá? Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo aqui, dá um likezinho nesse vídeo aqui, acompanha meus conteúdos e até mais, até o próximo vídeo.